Primeiro capítulo, Eva, mãe de toda a humanidade. Gênesis 3:20 diz assim: Adão deu à sua mulher o nome de Eva, pois ela seria mãe de toda a humanidade. Eva deve ter sido uma criatura de beleza insuperável. Ela era a coroa e o ápice da incrível obra criativa de Deus. A primeira fêmea da raça de Adão foi o último ser vivo a ser chamado à existência, formada especialmente pelas próprias mãos do Criador de um modo que demonstrou cuidado e atenção particulares aos detalhes. Lembre-se de que Eva não foi feita do pó como Adão, mas cuidadosamente desenhada a partir de carne e ossos vivos. Adão era pó refinado, Eva era um aperfeiçoamento da própria humanidade. Ela foi um presente especial para Adão. Ela era a companheira perfeita que finalmente completou sua existência e cuja própria existência se constituía no término de toda a criação. Eva, o único ser que foi criado diretamente por Deus, a partir do tecido vivo de outra criatura. Ela era, de fato, uma maravilha excepcional. Deus tinha composto um vasto universo de maravilhas a partir do nada. Depois criou Adão de um punhado de pó, mas nada em toda a extensão do universo era mais maravilhoso do que essa mulher feita de um pedaço do homem. Se ele representava uma espécie suprema, uma raça de criatura feita à imagem de Deus, Eva era a personificação viva da glória da humanidade. Deus tinha realmente deixado o melhor para o final. Nada seria mais adequado para seu toque final e verdadeiro do que a mulher, o apogeu de toda a criação. Em seu estado original, sem ser manchada pelo pecado, nem ser alterada por alguma doença, defeito ou imperfeição, Eva era perfeita na excelência feminina. Ela era magnífica em todos os sentidos, já que nenhuma outra mulher veio a esse mundo sem estar sobre um estado decaído. Nenhuma mulher teria possibilidade de ultrapassar a graça, o charme, a virtude, a criatividade, a inteligência, a perspicácia e a pura inocência de Eva. Igualmente, ela deve ter personificado fisicamente as melhores características da força e da beleza. Não há dúvida de que ela era um retrato vivo do puro resplendor. No entanto, as Escrituras não nos dão nenhuma descrição física de Eva. Sua beleza, esplêndida como deve ter sido, nunca é mencionada nem abordada. O destaque do relato bíblico se encontra no dever de Eva diante do Criador e do seu papel junto ao seu marido. Esse sim é um fato importante, lembrando-nos de que as características principais que distinguem uma verdadeira excelência feminina não são as superficiais. As mulheres que são obcecadas com a imagem, com os produtos de beleza, com as curvas ou outros fatores externos têm uma visão distorcida da feminilidade. De fato, a cultura ocidental como um todo, inclusive boa parte da igreja visível, parece desesperadamente confusa sobre essas questões em particular. Precisamos retornar às Escrituras e ver qual é realmente o ideal de Deus para a mulher. Se o relato bíblico de Eva é um lembrete excelente sobre quais devem ser as verdadeiras prioridades da mulher. Como mãe de toda a humanidade, Eva é obviamente um dos personagens principais da história da queda e da redenção da humanidade. Mesmo assim, as Escrituras, o seu nome é mencionado 4 vezes, 2 no Antigo Testamento e 2 no Novo Testamento. Não é só a descrição física dela que não nos é fornecida, mas não conhecemos os detalhes sobre quantos filhos ela teve, quantos anos ela viveu, nem sobre quando e como ela morreu. O modo como a Bíblia conta a sua história, de maneira muito breve, nos ajuda a nos concentrar de maneira mais clara nos aspectos de sua vida que são muito mais importantes. Apesar de a Bíblia não se pronunciar a respeito de muitas coisas que gostaríamos de saber sobre Eva, temos à disposição um relato detalhado de sua criação, tentação e queda, da maldição que caiu sobre ela e da esperança posterior na qual ela se apegou. Naturalmente, esses são os pontos onde nos encontraremos em um novo nosso estudo dessa mulher verdadeiramente extraordinária. A criação de Eva. O relato bíblico da criação fantástica de Eva é feito em Gênesis 2,
do versículo 20 ao 25, que diz assim: Assim o homem deu nome a todos os rebanhos domésticos, às aves do céu, a todos os animais selvagens. Todavia, não se encontrou para o homem alguém que lhe auxiliasse e lhe correspondesse. Então o Senhor Deus fez do homem cair um profundo sono. Enquanto este dormia, tirou-lhe uma costela, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a trouxe. Disse então o homem: Esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Por esta razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. O homem e a mulher viviam nus e não sentiam vergonhas. Em outras palavras, Deus efetuou um procedimento cirúrgico em Adão. As Escrituras descrevem a operação como um nível de detalhe surpreendente. Adão foi anestesiado, não por meios artificiais, mas Deus simplesmente fez com que ele caísse em um sono profundo. Nesse descanso, especialmente em um mundo que ainda não era um paraíso perfeito, Adão obviamente não sentiria dor, mas de forma mais importante, a tranquilidade pura e passiva do sono de Adão cria um retrato ideal do modo pelo qual sempre se recebe a graça de Deus. A graça nunca é operada pelo esforço, atividade ou voluntariedade da nossa parte, mas sempre flui livremente da vontade soberana de Deus. Observe que nada indica que Adão pediu a Deus uma esposa. Não foi dada a Adão nenhuma condição para cumprir como pré-requisito para receber o favor de Deus. O próprio Deus provocou todo esse momento e por si só fez com que ele acontecesse, como expressão da pura graça e bondade para com o homem. Adão só participou no fato de ter contribuído com uma costela, mas até isso foi realizado enquanto ele estava dormindo. A obra foi integralmente feita por Deus. O lado de Adão foi aberto, uma costela foi cuidadosamente retirada e a incisão foi fechada novamente. Como um cirurgião tão infinitamente habilidoso, e dentro do paraíso do Éden, antes da maldição, não havia perigo nenhum de infecção, desconforto da dor pós-operatória e nem risco de formar alguma cicatriz. Deus tomou um osso supérfluo, do qual Adão nunca sentiria falta, e fez para ele algo que lhe faltava: uma alma gêmea. Adão perdeu uma costela, mas ganhou uma companheira amorosa, criada especialmente para ele pelo doador de tudo que é bom e perfeito. A expressão hebraica que descreve como Deus, com a costela fez uma mulher, denota uma construção e um desenho cuidadoso. Isso significa que Deus construiu uma mulher e ele formou com cuidado uma criatura completamente nova, com um conjunto adequado de características para fazer dela uma companheira ideal para Adão. Criada por Deus especialmente para Adão, a partir da sua própria carne e osso, Eva combinava com Adão perfeitamente em todos os sentidos. Ela era uma ilustração maravilhosa da bondade, da graça de Deus e da perfeita sabedoria da sua vontade. Repito que Deus a fez enquanto Adão estava dormindo, sem receber quaisquer dicas ou sugestão da parte dele. Mesmo assim, ela supriu todas as necessidades que Adão tinha, satisfez todos os anseios que ele possa ter sentido e agradou a todas as faculdades dos seus sentidos. Ela atendeu à sua necessidade de companhia, era fonte de alegria e prazer para ele e possibilitou a procriação da raça humana. Eva completou Adão de forma perfeita e aperfeiçoou tudo o que dizia a respeito à sua existência. O Éden, a partir daí, passou a ser verdadeiramente um paraíso. Quando Adão despertou e encontrou Eva, ele deve ter sentido uma alegria imensa. Ele a amou desde o momento que a viu. Suas primeiras palavras, ao encontrá-la, expressam um sentimento profundo de admiração, prazer verdadeiro e satisfação permanente. Esta, sim, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Claramente, ele já sentia um vínculo pessoal com Eva. Ela era um tesouro incalculável que devia ser cuidado, uma parceira digna para o incentivar e um cônjuge agradável que retornaria o seu amor. Imediatamente, ele gostou muito dela e tomou para si. O método exclusivo da criação de Eva recebe um toque proposital, na minha opinião, para nos recordar de vários princípios importantes sobre a feminilidade em geral. Em primeiro lugar, fala sobre a igualdade essencial entre ela e Adão.
A mulher foi tirada do homem. Ela possuía a mesma natureza essencial. Ela não era uma espécie diferente de criatura, tinha exatamente a mesma essência de Adão. Ela era, de modo algum, ela era uma personagem inferior, feita simplesmente para servi-lo, mas ela era sua correspondente espiritual, sua colega intelectual e, em todos os sentidos, sua parceira e companheira perfeita. Como segundo aspecto, o modo pela qual Eva foi criada nos lembra da unidade essencial, que é o ideal para todo relacionamento conjugal. Jesus se referiu à criação de Eva em Mateus 19, verso 4 ao 6, para provar que o plano de Deus para o casamento foi estabelecido bem no início da história da humanidade e foi baseado nos princípios da monogamia, da solidariedade e da inviolabilidade. Vocês não leram que no princípio o Criador fez homem e mulher? E disse: por esta razão o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne? Assim eles já não são mais dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém o separe. Portanto, a criação de Eva exemplifica perfeitamente o princípio de uma só carne. Na verdade, este é o momento exato em que o princípio encontra sua verdadeira origem. Em terceiro lugar, a circunstância da criação de Eva ilustra o nível alto de profundidade e da importância para a qual o casamento do marido e da sua mulher foi planejado. Não é simplesmente uma união física, mas também uma união de coração e alma. Eva foi o complemento de Adão em todos os sentidos. Planejada por Deus para ser uma companhia de alma para ele, e a intimidade do relacionamento dos dois vem dela ser literalmente tirada do seu lado. No comentário clássico da Bíblia, um escritor puritano, Matthew Henry, escreveu uma palavra conhecida, que tem sentido adaptado e citada em uma das suas cerimônias de casamento. A mulher foi feita de uma costela retirada do lado do Adão, não da sua cabeça para governar sobre ele, nem do seu pé para ser pisada por ele, mas do seu lado para ser igual a ele, sob o seu braço para ser protegida e perto do seu coração para ser amada. O simbolismo que Matthew Henry enxergou na costela de Adão combina bem com o que as Escrituras ensinam sobre um relacionamento adequado entre marido e mulher. Além disso, recorda-nos de uma maneira como a Bíblia exalta a mulher. Em qualquer lugar, a criação de Eva contém algumas lições bíblicas importantíssimas sobre o papel criado por Deus para a mulher. Apesar de Eva ter o mesmo nível espiritual e intelectual de Adão, ter a mesma essência e, portanto, a mesma posição diante de Deus e na sua categoria acima das outras criaturas, ainda assim havia uma diferença clara nos seus papéis terrenos. Isso acontece por causa do desígnio criativo e proposital de Deus. Nas palavras do apóstolo Paulo, o homem não se originou da mulher, mas a mulher do homem. Além disso, o homem não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do homem. Adão foi criado primeiro, depois Eva foi feita para preencher um vazio na sua essência. Adão era o cabeça, Eva era sua ajudadora. Adão foi criado para ser pai, provedor, protetor, líder. Eva foi criada para ser mãe, consoladora, cuidadora e ajudadora. A própria natureza deixa bem claro que Deus ordenou funções diferentes para cada um. O homem e a mulher não têm a mesma força física. Eles são diferentes corporal e hormonalmente, de várias formas bem óbvias. Uma montanha de provas empíricas e clínicas sugerem fortemente que o homem e a mulher também são diferentes em outros aspectos bem importantes, inclusive aspectos sociais, emocionais, psicológicos. A atitude de reconhecer que existem diferenças fundamentais entre os gêneros e que o homem e a mulher foram designados para papéis diferentes pode não corresponder com a sensibilidade do feminismo moderno. Mas isso é, no final de contas, o que a própria palavra de Deus diz. Deus criou homem e mulher de forma diferente com um propósito, e o seu plano com relação a eles reflete essas diferenças. A Bíblia é clara ao ensinar que a mulher deve se sujeitar à autoridade do seu marido no casamento e que a mulher deve estar sob a autoridade e instrução do homem na igreja. Uma passagem importante sobre a questão é 1 Timóteo 2, do verso 11 ao 15, porque nela o apóstolo Paulo defende o princípio da liderança masculina na igreja. A primeira razão que o apóstolo dá para o entendimento vem da criação, não da queda. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. Portanto, o princípio da chefia masculina estabelecido na criação não foi, como alguns sugerem,
uma consequência do pecado de Adão, e por isso algo a ser considerado como fruto do mal. Além disso, quando a Bíblia atribui ao homem o papel da chefia na casa, na igreja, no casamento, isso reflete a impressão digital de Deus como Criador. Tenho certeza de que a pessoa, nos dias de hoje, simplesmente adotasse papéis que Deus estabeleceu para cada um gênero respectivo, tanto o homem quanto a mulher, seriam muito mais felizes, a igreja seria mais saudável e os casamentos seriam mais fortes. Adão era o cabeça representativo de toda a raça humana, mas lembre-se que, apesar de Eva ter recebido um papel de submissão, ela continuou tendo o mesmo nível espiritual e intelectual dele. Ela era sua ajudadora, não era sua supervisora, não era sua escrava. Ao chamá-la de ajudadora de Adão, as escrituras destacam a mutualidade e a natureza complementar da parceria. De nenhum modo Eva foi inferior ao marido, mas ainda assim ela recebeu um papel que era subordinado à sua liderança. Subordinado, porém, no mesmo nível? Sim, isso mesmo. Os relacionamentos dentro da Trindade exemplificam perfeitamente como a chefia e submissão pode funcionar dentro de um relacionamento entre absolutamente duas pessoas iguais. Cristo em nenhum sentido é inferior ao Pai, pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Ele subsiste eternamente na forma de Deus. Eu e o Pai somos um. O apóstolo João esclareceu isso ao máximo. Desde o eterno passado, Cristo estava com Deus e ele era o próprio Deus. As três pessoas da divina Trindade constituem o Deus verdadeiro da Bíblia. Todas as três são totalmente Deus e têm um nível totalmente igual, mas mesmo assim o Filho é subordinado ao Pai. Jesus disse: "Não procure agradar a mim mesmo, mas aquele que me enviou. Sempre faço o que lhe agrada", está lá em João 8:29. O apóstolo Paulo traçou um paralelo bem claro entre a submissão voluntária de Jesus ao Pai e a submissão voluntária da esposa ao marido. Quero, porém, que entendo que o cabeça de todo homem é Cristo, e o cabeça da mulher é o homem, e o cabeça de Cristo é Deus. Portanto, se você imaginou como duas pessoas que têm, na verdade, o mesmo nível, pode ter um relacionamento onde um é o cabeça e o outro se submete, sim, é possível. Você não precisa ir muito além da doutrina da Trindade. O próprio Deus é o padrão para o nosso relacionamento conjugal. A criação de Eva estabelece um paradigma parecido para a raça humana. Aqui está um apanhado geral. O homem e a mulher, apesar de terem essencialmente o mesmo nível, foram criados para papéis diferentes. A mulher não é em nenhum sentido inferior ao homem, mas cada um foi claramente criado para um propósito distinto. Na economia da igreja, na economia da família, a Bíblia diz que a mulher deve se submeter à autoridade do seu marido. Ainda que a Bíblia também reconheça que, em um sentido completamente diferente, a mulher é a exaltação máxima do homem, porque ela é a manifestação viva da glória da raça criada à imagem de Deus. 1 Coríntios 11, verso 7. Essa era exatamente a posição depois da criação e antes da queda. Eva estava sob a chefia do seu marido, mesmo sendo de muitas maneiras uma criatura bem mais gloriosa do que ele, despertando admiração e elogio. Eles eram parceiros e companheiros cooperadores nos jardins. Deus lidou com Adão como cabeça da raça humana e Eva prestava contas a seu marido. Longe de atribuir uma servidão insignificante a Eva ou a um estado de escravidão doméstica, esse arranjo lhe libertou totalmente. Esse era o verdadeiro paraíso. Adão e Eva constituíam um microcosmo perfeito do padrão que Deus criou para a raça humana. Mas depois tudo isso foi arruinado pelo pecado, de um modo trágico. Eva foi o portal involuntário pelo qual o tentador teve acesso para atacar Adão. A tentação de Eva. O capítulo 2 de Gênesis termina com uma breve descrição da inocência do paraíso do Éden. O homem e a mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Já o capítulo 3 apresenta o tentador, a serpente. Ela é claramente Satanás, que de alguma forma se manifestou como serpente, apesar das escrituras não identificarem essa criatura como Satanás até o livro final do Apocalipse. Satanás era um anjo que caiu em pecado. Está relatado lá em Isaías 14, do versículo 12 ao 15, e Ezequiel 28, do verso 12 ao 19, fazem referência à queda de uma criatura angelical magnífica, que é descrita como um alto e mais glorioso ser criado.
Esse só pode ser Satanás. A Bíblia não narra com precisão quando a queda de Satanás aconteceu e quais foram as circunstâncias que a motivaram, mas deve ter sido em algum momento durante os acontecimentos descritos em Gênesis, porque no final de Gênesis 1, toda a criação, inclusive o universo visível, bem como o mundo espiritual, estavam completos, intactos, impecáveis. Deus viu que tudo que ele havia feito estava ficando muito bom. No entanto, em Gênesis 3:1 encontramos a serpente. A cronologia do relato parece sugerir que pouco tempo tinha se passado entre o final da criação e a queda de Satanás. Um pequeno período semelhante parece ser transcorrido com a queda de Satanás e a tentação de Eva. Podem ter sido somente alguns dias ou talvez algumas horas, mas não podia ser muito tempo. Adão e Eva nem mesmo tinham concebido um filho. Na verdade, esse é sem dúvida uma das principais razões pela quais o tentador não perdeu tempo para enganar Eva e levar seu marido a pecar. Ela queria atacar a cabeça da raça humana antes que a raça humana tivesse alguma oportunidade de se multiplicar. Se pudesse seduzir Eva e através disso fazer Adão pecar, essa seria esse momento. Ele poderia sabotar toda a humanidade em um único ato mortal de traição contra Deus. Vamos prestar atenção. Em Gênesis 3, do verso 1 ao verso 7, diz assim: Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: Foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: Podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: Não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele. Do contrário, vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: Certamente não morrerão. Deus sabe que no dia que vocês comerem, seus olhos se abrirão, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para se cobrirem. Satanás se aproximou de Eva sorrateiramente. Isso resume o modo sutil como o qual ele pretendia enganá-la. Ele parece tê-la escondido para esse engano astuto no momento em que ela não estava na companhia de Adão. Como o vaso mais fraco, longe do seu marido, mais perto de uma árvore proibida, ela estava na posição mais vulnerável possível. Observe que o que a serpente disse a ela não era somente plausível, até que era parcialmente verdade. Comer o fruto de fato abriria os olhos dela para entender o bem e o mal. Na sua inocência, Eva era suscetível às meias-verdades e às mentiras do diabo. As primeiras palavras da serpente no verso 1 mostram o teor de todos os seus contatos com a humanidade. Foi isso mesmo que Deus disse? O ceticismo está por trás dessa pergunta. Esse é o modus operandi clássico que Satanás usa. Ele primeiro questiona a palavra de Deus, sugere incerteza sobre o seu significado das afirmações divinas, levanta dúvidas sobre as motivações por trás do propósito secreto de Deus, ou expressam preocupação quanto à sabedoria do plano de Deus. Ele distorce o significado da palavra de Deus. Ele fala: foi isso mesmo que Deus disse? Não como de nenhum fruto das árvores do jardim? Na verdade, o mandamento de Deus não tinha vindo a Adão como uma afirmação positiva. Coma livremente de qualquer fruto da árvore do jardim, mas não comam da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente vocês morrerão. A serpente lança a ordem em linguagem negativa. Diz que Deus fala: não comam da árvore, dando uma aparência de mesquinhez à expressão rica e generosa de Deus. Ele estava deturpando de propósito o caráter e o mandamento de Deus. Provavelmente, Eva não ouviu falar de uma única restrição diretamente dele, mas do seu marido. Registra que Deus deu a proibição um pouco antes da criação dela, na época em que Adão ainda era o único receptor. Em Gênesis 2, 16 ao 17, podemos ver que Deus deu a informação somente a princípio para Adão. Isso combina perfeitamente com o princípio bíblico sobre a posição de Adão como representante de toda a raça humana. Deus o responsabilizou diretamente.
A instrução de Eva e sua proteção eram de sua extrema responsabilidade como cabeça da família. Por causa disso, quanto mais ele se afastava dela, mais ela ficava vulnerável. Em meio à alegria inocente do Éden, é óbvio que a Eva não tinha ideia que um perigo como esse existisse. Mesmo que, como parece, a serpente tenha visto ela olhar para a árvore, Eva não estava pecando com isso. Deus não tinha proibido o casal de olhar para a árvore, ao contrário da frase que Eva diz em Gênesis 3:3. Nem Deus tampouco tinha proibido que eles tocassem na árvore. Ela estava exagerando no rigor da restrição de Deus. Observe que ela também minimizou a severidade do aviso que havia recebido, suavizando o tom decisivo de Deus de certeza absoluta. No dia em que dela comer, certamente morrerá. Em uma linguagem de simples potencial, diz: do contrário, vocês morrerão. A essa altura, no entanto, parece que ela estava mais atrapalhada e confusa que tudo. Não há razão para achar que Eva estivesse deturpando os fatos de Deus. Quem sabe que a sua própria proteção, para colocar uma cerca ao redor do perigo, Adão tenha aconselhado Eva a nem tocar no fruto. Em todo caso, Eva não estava fazendo nada errado quando simplesmente olhou para a árvore. Ela deve ter ficado naturalmente curiosa. Satanás aproveitou a oportunidade para seduzi-la e, por meio disso, tentar Adão. Na segunda vez em que a serpente fala com Eva, ela não se limita a citar a palavra de Deus de forma totalmente errada para colocar uma distorção nela. Dessa vez, ela contradiz de forma categórica o que Deus tinha dito a Adão. A palavra de Deus para Adão foi: no dia em que dele comer, certamente você morrerá. Gênesis 2:17. Mas a resposta de Satanás a Eva foi totalmente oposta. Certamente não morrerão. Gênesis 3:4. Depois Satanás continuou a confundir Eva com sua versão do que aconteceria se ela comesse. Deus sabe que no dia que vocês comerem, seus olhos se abrirão. Vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Essa era outra verdade parcial. Se Eva comesse, os olhos dela seriam realmente abertos ao conhecimento do bem e do mal. Em outras palavras, ela perderia sua inocência. No entanto, a mentira de todas estava por trás dessas palavras. É a mesma falsidade que ainda alimenta o orgulho carnal da nossa raça decaída e corrompe os corações humanos. É o mesmo erro que gerou maldade do próprio Satanás. Por isso, essa mentira é a base de um universo de maldade. Vocês serão como Deus. Comer o fruto não faria com que Eva fosse como Deus. Isso faria e fez com que ela fosse como o diabo, decaída, corrupta e condenada. Mas ela foi enganada. Ela viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era interessante aos olhos e, além disso, desejável para ela obter discernimento. Observe comigo os desejos naturais que contribuíram para a confusão da Eva. Seus apetites naturais. Parecia agradável ao paladar, sua sensibilidade estética era atraente aos olhos e a sua curiosidade intelectual desejava obter discernimento. Tudo isso consiste em impulsos bons, legítimos, saudáveis, a menos que seja um objeto pecaminoso. E então a paixão natural se torna uma cobiça mal. Mas nunca pode resultar em algo bom, por isso o apóstolo João nos avisa: pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. 1 João 2,16. Eva comeu e depois deu fruto para o marido comer. A Bíblia não diz a Adão que ele se encontrou com ela perto da árvore, perto do fruto proibido, se ela foi ao seu encontro. De qualquer maneira, pelo fato de Adão, de acordo com Romanos 5,12, o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo homem, assim também a morte veio a todos os homens. Isto é conhecido como a doutrina do pecado original. Ela é uma das doutrinas mais importantes e verdadeiras, básicas da teologia cristã, e por isso com certeza vale o esforço para entender o contexto da história de Eva. Às vezes as pessoas perguntam por que o erro de Adão foi tão decisivo para a humanidade, e a razão pela qual as escrituras tratam a desobediência de Adão como o meio pela qual o pecado entrou no mundo. Afinal de contas, realmente quem comeu primeiro o fruto proibido foi Eva. Foi ela quem sucumbiu à tentação original, permitiu ser levada pelo apelo à cobiça, desobedeceu o mandamento de Deus. Por que a transgressão de Adão foi considerada um pecado original?
Lembre-se, primeiro lugar, Timóteo 2,14 diz: Adão não foi enganado, mas sim a mulher, que tendo sido enganada, tornou-se transgressora. O pecado de Adão foi proposital e consciente, de um modo diferente de Eva. Eva foi enganada, mas Adão escolheu participar do fruto que Eva lhe ofereceu, tendo o conhecimento pleno de que ele estava entrando em uma rebelião consciente contra Deus. Existe, no entanto, uma razão ainda mais importante pela qual o pecado de Adão, ao invés de Eva, levar à queda a toda a humanidade, devido à sua posição exclusiva como cabeça da família original. Por isso, o capitão de toda a raça humana e da liderança de Adão tinha uma importância muito particular para toda a humanidade. Deus lidou com ele como uma espécie de representante legal de si mesmo e de sua esposa e de toda a sua descendência. Quando Adão pecou, ele pecou com o nosso representante de Deus aqui na terra. Quando ele caiu, nós caímos com ele. Esse é exatamente o motivo pela qual a palavra de Deus ensina que nós somos nascidos no pecado e que todos nós participamos da culpa e da condenação de Adão. Em outras palavras, ao contrário do que muitos pensam, nós não caímos de um estado de inocência completa para o pecado individualmente, por nós mesmos, mas foi Adão que, agindo como agente representante de Deus e de toda a raça humana, mergulhou toda a humanidade de uma vez no pecado. Nas palavras de Romanos 5,19, diz assim: por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Todos da descendência de Adão foram condenados pelas suas ações. Por isso, toda a raça humana é declarada culpada por causa do que ele fez, não por causa do que Eva fez. É impossível entender a doutrina do pecado original se ignorarmos esse princípio da liderança de Adão. De um modo final, é impossível entender a Bíblia sem entender esse princípio vital. Em um sentido absolutamente básico, até a verdade do Evangelho se baseia nessa mesma ideia da liderança representativa. A Bíblia diz que a liderança de Adão sobre a raça humana era uma comparação exata com a liderança de Cristo sobre a raça redimida. Do mesmo modo que Adão trouxe culpa para nós como nosso representante, Cristo tirou a nossa culpa sobre o seu povo, tornando-se cabeça e representante. Ele permanece como procurador diante da ordem do direito divino, pagou o preço da sua culpa diante de Deus. Jesus também fez tudo o que Adão fracassou em fazer, rendendo obediência a Deus em favor do seu povo. Por isso, por meio da obediência de um único homem, muitos foram feitos justos. Romanos 5,19. Em outras palavras, a justiça de Cristo é acreditada como nossa, porque ele assumiu o lugar como cabeça representativo de todos os que confiam nele. Esse é o resumo do Evangelho. Entretanto, não conclua que o pecado de Eva era justificável, porque não tinha sido proposital ou não teve consequências tão profundas como o de Adão. O pecado de Eva foi exatamente impuro, suas emoções demonstravam que ela era uma cúmplice total e disposta com Adão à sua desobediência. Incidentalmente, de modo semelhante, todos nós somos encontrados pegos pelos nossos atos voluntários, que a doutrina do pecado original é perfeitamente justa e razoável. Ninguém pode legitimamente remover a culpa da raça humana, protestando que é injusto para outras pessoas serem manchadas de culpa por causa do comportamento de Adão. Os nossos próprios pecados provam a nossa cumplicidade com ele. O pecado de Eva a sujeitou à desaprovação de Deus. Ela foi tirada do paraíso do Éden e, no lugar dela, herdou uma vida de dor e frustração. A maldição divina contra o pecado atingiu de modo bem particular a humilhação de Eva. A serpente estava certa sobre uma coisa: comer o fruto proibido abriu os olhos de Eva, de modo que ela conheceu bem o mal. Infelizmente, ela conheceu o mal por experiência, tornando-se uma participante voluntária do pecado. E em um momento a inocência dela se foi. O resultado foi uma vergonha torturante. As escrituras descrevem uma vergonha com algumas palavras pitorescas. Os olhos deles se abriram, perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Está registrado lá em Gênesis 3:7. A famosa tentativa deles de fazer roupa de figueira é um exemplo perfeito da inadequação de todos os dispositivos que são criados para cobrir a vergonha.
A religião humana, a filantropia, a educação, a melhoria pessoal e a autoestima e todas as outras tentativas, no final das contas, não conseguem camuflar a desgraça e a vergonha do nosso estado decaído. Todas as soluções criadas pelo homem têm a mesma eficiência para tirar a desonra do nosso pecado, que as primeiras tentativas dos nossos primeiros pais de esconder a nudez com folha de figueiro foram as mesmas. Por que colocar uma máscara sobre a vergonha? Não lidar diretamente e realmente com o problema da culpa diante de Deus. O pior de tudo é que a expiação da culpa vai muito além das possibilidades de alcance pessoal do homem e da mulher decaída. Essa foi a descoberta que Adão e Eva chegaram quando seus olhos se abriram ao conhecimento do bem e do mal. O Senhor com certeza sabia tudo sobre o pecado de Adão, antes mesmo dele acontecer. Não havia possibilidade de esconder a verdade, e ele certamente não tinha que comparecer fisicamente ao jardim para descobrir o que o primeiro casal tinha feito. Mas Gênesis conta a história sobre uma perspectiva humana. Basicamente, o que lemos em Gênesis 3, de 8 a 13, é o que Eva ouviu e viu. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando: Onde está? E ele respondeu: Ouvi teus passos no jardim. Fiquei com medo, porque estava nu. Por isso me escondeu. Deus perguntou: Quem disse a você que estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual lhe proíbe comer? Disse o homem: Foi a mulher que me deste por companheira que me deu o fruto da árvore e eu comi. O Senhor Deus perguntou então à mulher: O que você fez? É evidente que a culpa dos nossos primeiros pais foi acompanhada por um senso profundo de medo, pavor, terror, diante da perspectiva de prestar contas a Deus por aquilo que ele tinha feito. Foi por isso que eles tentaram se esconder. Como as folhas da figueira, o esconderijo dele foi inadequado para ocupá-los dos olhos de Deus que tudo vê. A resposta de Adão reflete o seu medo, bem como um detalhe de tristeza profunda, mas não há confissão. Adão parece ter percebido que não havia como implorar pela sua inocência, mas ele nem tinha feito sua confissão completa. O que ele fez foi transferir a culpa. Ele imediatamente apontou o dedo para a pessoa mais próxima, Eva, o que também está implícito nas palavras de Adão. A mulher que tu me deste é uma acusação contra Deus. O pecado corrompeu a mente de Adão tão rápido que, em sua transferência de culpa, ele não teve o menor medo de fazer de Deus um cúmplice do crime. A tentativa dos pecadores buscando inocência é tão típica que a epístola de Tiago no Novo Testamento nos instrui claramente. Quando alguém for tentado, jamais deve dizer: Estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pela sua própria cobiça, sendo por esta arrastado e seduzido. Está registrado lá em Tiago 1, do 13 ao 14. No entanto, Adão estava procurando, de forma sutil, colocar pelo menos um ponto de culpa no próprio Deus. Porém, Adão passou a maior parte da culpa para Eva. Deus não respondeu brigando com Adão sobre isso, mas voltando-se para Eva e confrontando-a diretamente. Obviamente, isso não era sinal de que Adão estava livre, mas sim que o Senhor estava dando a Eva uma oportunidade também de confessar sua participação. Ela, porém, tentou simplesmente repassar a culpa para a serpente. A serpente me enganou e eu comi. Isso podia ser considerado uma verdade, mas a culpa da serpente não justificava o pecado dela. Novamente, o texto de Tiago 2,14 nos recorda que toda vez que pecamos é porque somos tentados pela nossa própria cobiça. Não importa o meio pela qual Satanás possa usar para nos seduzir a pecar, e nem o quanto sua astúcia seja sutil. A responsabilidade pelo próprio ato continua recaindo sobre o pecador e ninguém mais. Eva não podia fugir da responsabilidade pelo que ela tinha feito, transferindo a sua culpa. Observe, no entanto, que o Senhor não iniciou brigar com alguma, nem se envolveu em algum diálogo posterior. As próprias palavras de Adão já tinham provas suficientes para condená-los. Apesar de seus esforços para evitar uma confissão completa, as desculpas deles foram tão inúteis para esconderem a culpa quanto as folhas de figueira tinham sido.
Portanto, em Gênesis 3, versículo 14 e 19, o Senhor simplesmente declara uma maldição abrangente encaminhada aos sucessivos culpados. Primeiro a serpente, depois a Eva e finalmente ao homem. Gênesis 3. Então o Senhor Deus declarou à serpente: já que você fez isso, maldita é você entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens. Sobre o seu vento você rastejará, o pó comerá todos os dias da sua vida. Por inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e os descendentes dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. A mulher, ele declarou: multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez. Com sofrimento você dará à luz filhos. Seu desejo será para o seu marido, e ele te dominará. E ao homem declarou: visto que você deu ouvido à sua mulher, comeu do fruto da árvore da qual eu lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, porque até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó e ao pó voltará. Nosso interesse principal, de fato, é o modo como a maldição se relaciona com Eva em particular. Observe que a maldição tem 3 partes. A primeira é dirigida à serpente, a segunda dirigida a Eva e a terceira dirigida a Adão. Mas as 3 trazem consequências sérias a Eva. Para perceber isso de forma clara, vamos começar com a parte final, que é dirigida a Adão, e prosseguir de trás para frente. Lembre-se, em primeiro lugar, que a maldição sobre Adão não se aplicava somente a ele em particular, mas a toda a raça humana. Igualmente, ela prometia mudanças importantes no ambiente da terra. Portanto, a maldição sobre Adão tinha consequências imediatas e automáticas sobre Eva e sobre todos os seus descendentes também. A perda do paraíso e a mudança bruta em toda a natureza significava que a vida diária de Eva ficaria cheia de sofrimento, consequências, e de igual modo a vida de Adão. O seu trabalho como o dele se tornaria um fardo. O suor, bem como os espinhos e cardos, e finalmente a realidade da morte também fariam parte da sua porção nesta terra. Por isso a maldição sobre Adão também era uma maldição sobre Eva. Acho que é importante que a menor parte da maldição é aquela que se dirigia diretamente a Eva. A parte da Eva está contida somente em um versículo da Bíblia, no verso 16, e se divide em 2 menores. Uma consequência direta ao pecado de Eva, que seria a multiplicação da dor e da tristeza associada ao parto. A outra seria a dificuldade de relacionamento com seu marido. Em outras palavras, no momento em que a maldição se dirige a Eva, em particular, ela lida com os 2 relacionamentos mais importantes, nos quais a mulher poderia buscar naturalmente a sua maior alegria. Ela lida com o relacionamento com o marido e lida com o relacionamento com os filhos. A primeira parte do versículo 16 é simples e direta. Diz assim: multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez. Com sofrimento você dará luz aos seus filhos. Seu desejo será para o seu marido e ele te dominará. Com certeza, no final das contas, o que trouxe tristeza e sofrimento foi o pecado. A expressão multiplicar o sofrimento não sugere que teria havido um grande ou menor tempo de angústia ou aflição no Éden sem maldição. Provavelmente, até o parto teria sido tão indolor, tão perfeito, quanto todos os outros aspectos do paraíso. Mas essa linguagem simplesmente reconhece que a partir daquele momento, em um modo decaído, a tristeza e a dor, as dificuldades físicas, fariam parte e levariam um espaço de rotina diária da mulher. No parto, a dor, o sofrimento seriam grandemente multiplicados, bem mais intenso do que as dores normais da vida diária. A gravidez, que originalmente tinha o potencial para trazer o mais puro tipo de alegria e prazer, seria, ao invés disso, marcada pela dor extrema e pela dificuldade. A segunda do versículo é um pouco mais difícil de interpretar. Seu desejo será para o seu marido e ele te dominará. Um grande esclarecimento sobre o sentido dessa expressão surge na comparação com Gênesis 4:7, que usa exatamente a mesma expressão e a mesma construção gramatical para descrever a dificuldade que temos com o pecado. O pecado o ameaça a porta.
ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Em outras palavras, o pecado deseja dominar você, mas em vez disso, você deve prevalecer sobre ele. Usando a mesma expressão, Gênesis 3,16 descreve uma dificuldade parecida que surgiria entre Eva e seu marido. Antes de Adão pecar, a liderança dele era sempre perfeita, sábio, amável e doce. Antes de Eva pecar, a submissão dela era o modelo perfeito de mansidão e modéstia. Porém, o pecado mudou tudo isso. A partir desse momento, ele se irritaria com a sua liderança e desejaria tirar o domínio dele. A tendência dele seria reprimi-la de um modo áspero e autoritário. Portanto, vemos assim que os conflitos quanto aos papéis dos gêneros vêm desde os tempos dos primeiros pais. Ele é um dos efeitos imediatos do pecado e da maldição terrível que se abateu sobre nossa raça. O paraíso foi totalmente arruinado pelo pecado, e o rigor da maldição deve ter despedaçado o coração de Eva, mas o julgamento de Deus contra ela não era completamente áspero e destituído de esperança. Havia uma graça abundante mesmo dentro da própria maldição. Para os olhos da fé havia raios de esperança que brilhavam mesmo em meio à nuvem de reprovação divina. Por exemplo, Eva poderia ter sido sujeita à serpente com a qual, no final das contas, ela tinha consentido de forma insensata, mas em vez disso, permaneceu sob a liderança do seu marido. Ela poderia ter sido totalmente destruída ou forçada a caminhar sozinha em um mundo sobre a sobrevivência que teria sido muito mais difícil. Em vez disso, teve a permissão de ficar com Adão, que continuaria a cuidar dela e a ser seu provedor. Mesmo com o relacionamento deles passando a ter conflitos que não existiam no Éden, ela continuou sendo a parceira de Adão. Apesar de ter passado recentemente a ser uma pessoa proscrita, um verdadeiro páreo, ela manteve seu papel como esposa. Na pior das hipóteses, Eva poderia ter sido proibida de ter filho. Ao invés disso, apesar do fato de que a experiência seria dolorosa e acompanhada de sofrimento a partir daquele momento, Eva ainda seria a mãe de todos os seres viventes. Na verdade, o seu próprio nome, que lhe foi dado por Adão depois da declaração da maldição, dá testemunho desse fato. Adão deu à sua mulher o nome Eva, pois ela seria mãe de toda a humanidade. Gênesis 3:20. Com efeito, a promessa de que Eva ainda teria filhos suavizou todos os outros aspectos da maldição. Essa expectativa simples continua um raio de esperança. Sim, um raio de esperança para toda a raça humana. Havia uma sugestão dentro da própria maldição que alguém da descendência de Eva finalmente venceria o mal e dissiparia a escuridão do pecado. Eva, que despertou todo um mundo de maldade pela sua desobediência, a partir daquele instante, por meio da sua descendência, daria à luz um Salvador. Essa esperança poderosa já lhe tinha sido dada na parte da maldição, onde o Senhor se dirigiu à serpente. A maldição de Deus sobre a serpente foi a mais severa de todas, no sentido mais literal e óbvio. Ela parece ter sido dirigida ao réptil real, mas lembre-se, esse réptil de alguma forma tinha sido habitado ou controlado por Satanás. Por isso, a importância real da maldição, na verdade, vai além da cobra ou da sua espécie. Sua mensagem principal é uma sentença sinistra de condenação sobre o próprio Satanás. Ainda assim, a maldição traz consequências importantes sobre a serpente, literal e sobre a sua espécie. Não ignore o fato de que o Senhor declara implicitamente que todos os rebanhos domésticos, todos os animais selvagens tinham sido amaldiçoados. Certamente Deus não tinha culpado o reino animal pelo pecado de Adão. A Bíblia nunca retrata os animais como seres moralmente conscientes, e essa passagem não foge à regra. Mesmo no caso da serpente, a culpa recai sobre o espírito satânico que usou a forma do réptil e não sobre o animal em questão, mas amaldiçoou os animais por causa do pecado de Adão. Em outras palavras, a maldição sobre eles era parte do juízo de Deus sobre Adão. Lembre-se de que a maldição teve ramificações negativas para todo o ambiente de Adão. O mal é infeccioso e, portanto, quando Adão pecou, todo o seu domínio foi manchado. Ao longo alcance de maldição, refere-se essa verdade. Essa é a razão pela qual, no verso 17, o Senhor amaldiçoou até a terra. Obviamente, o reino animal seria sujeito da mesma forma aos vários efeitos abrangentes da rebelião de Adão. Daquele momento em diante, todo animal selvagem viveria em um mundo decadente e agonizante. Eles também estariam sujeitos a doença, destruição, calamidade, morte e vários outros sofrimentos, todos consistindo em efeitos
da presença do mal. Por isso os animais também foram incluídos na maldição de Deus. Eles foram destinados a sofrer as desgraças que o pecado de Adão tinha trazido ao seu ambiente. Tudo isso era parte do julgamento sobre Adão. Um lembrete constante para que ele, sobre o desagrado de Deus, lembrasse sempre e estivesse sempre diante do pecado. No entanto, a serpente seria mais amaldiçoada do que todas as espécies, limitada a se arrastar sobre o seu ventre no pó. Isso parece sugerir que esse animal no princípio tinha pernas. Não temos uma descrição física da serpente antes da maldição, mas ela poderia muito bem ter sido uma criatura magnífica e sofisticada. Porém, a partir daquele instante, todas as serpentes seriam rebaixadas ao pó, condenadas a se arrastar sobre a terra, portanto incapazes de evitar a ingestão de todo tipo de imundície junto com a sua comida. Apesar de toda a sua glória, a glória dessa criatura antes da queda, depois dela, passaria a ter uma forma insignificante, a abominação do tentador que habitou dentro de si. Além disso, a serpente levaria para sempre o estigma do desprezo humano. Os efeitos reais dessa sentença são bem mais claros no ódio quase unânime da espécie humana dirigida às cobras. Nenhuma outra criatura desperta tanta repulsa. Entretanto, repetimos que o sentido total desse texto realmente vai além do réptil e se dirige ao espírito satânico que o controlou. A degradação da serpente simplesmente espelha e exemplifica a própria expulsão de Satanás do céu. Como você caiu dos céus, ó estrela da manhã, filho da alvorada, como foi atirada à terra, você que derruba as nações. O ódio da humanidade igualmente se aplica a Satanás. Apesar de a nossa raça ser decaída e alinhada espiritualmente com Satanás contra Deus, o próprio diabo é uma afronta e uma desgraça entre os filhos de Eva. As pessoas, via de regra, repudiam Satanás e suas representações. Mas isso não esgota totalmente o significado da passagem. As importantes consequências espirituais da maldição contra a serpente são ainda mais profundas do que isso. E eu acredito que Eva soube entender de alguma maneira. Geralmente nos referimos a Gênesis 3,15 com o proto-evangelho, significado literal do primeiro evangelho. Este é o primeiro vislumbre de todas as boas notícias para a humanidade decaída, e ela chega a nós nas primeiras palavras da maldição de Deus. Ele diz ao espírito mau que habita na cobra, porém inimizade entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Mesmo estando em forma de uma maldição contra a serpente, essa parte da maldição era um raio brilhante da luz de Eva. Aqui estava uma promessa explícita de que a semente dela feriria a cabeça do maligno. Naquela hora, ela sabia no mínimo que não seria destruída de forma instantânea por causa do seu pecado. Ela não seria relegada a uma condenação absoluta ao lado da serpente. Em vez disso, Eva com certeza entendeu que a mensagem vinha da imensa graça e misericórdia da parte de Deus. Ela ainda teria a oportunidade de ser mãe da raça humana. Além disso, Deus garantiria que a inimizade existiria perpetuamente entre os descendentes de Eva e aquela criatura má. Na perspectiva de Eva, tudo isso era claramente uma boa notícia. No entanto, a promessa de que sua semente feriria a cabeça da serpente era ainda melhor. Isso era uma garantia de que a sua raça não seria dominada pelo maligno para sempre. Na verdade, tendo Eva entendido isso, totalmente ou não, essa maldição contra a serpente dava uma pista de que havia uma solução final para o pecado dela, dando a Eva uma razão para esperar que algum dia um dos seus descendentes daria um golpe esmagador na cabeça do tentador, destruindo totalmente de forma definitiva o ser diabólico e toda a sua influência, e por consequência aniquilando toda a maldade que ela tinha ajudado a iniciar. Não se engane, esse é o significado exato dessas palavras. A maldição contra a serpente trazia uma promessa para Eva. A semente dela esmagaria a cabeça da serpente, sua própria descendência destruiria o destruidor. Esse sentido de Gênesis 3,15 reflete a verdadeira intenção de Deus, e esse fato é esclarecido de uma forma absoluta por toda a Escritura. Por exemplo, existe um eco desta mesma expressão em Romanos 16:20. Em breve, o Deus dos pais esmagará Satanás debaixo dos seus pés, que é Cristo, o qual com certeza é o eterno Deus da paz. Ele assumiu a forma humana, literalmente tornou-se um descendente de Eva, para que por sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, isso é, o diabo. Isso lemos lá em 1 João 3,8. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Assim como Cristo, que originalmente nascido da mulher,
a descendência de uma virgem e de uma forma humana, literalmente cumpriu essa promessa que a semente da mulher quebraria a cabeça da serpente. Até que ponto Eva entendeu isso? A Bíblia não diz, mas parece que claramente que ela se apegou à esperança de que finalmente alguém da sua própria descendência feriria o seu inimigo mortal. A prova dessa esperança se vê na sua grande alegria em ter seu primogênito Caim. Ela disse: "Com o auxílio do Senhor tive um filho homem." A expressão hebraica poderia ser traduzida literalmente: adquiri um homem. Alguns comentaristas sugerem que talvez ela tenha achado que Caim era um Deus encarnado, o Redentor prometido. A Bíblia nos dá pouca razão para pensar que a esperança estivesse altamente desenvolvida. De fato, se ela até supôs que Caim seria uma semente prometida, ela ficou profundamente decepcionada. Ele esmagou o coração de sua mãe ao invés da cabeça da serpente ao assassinar Abel, seu irmão mais novo. Seja qual for o significado daquela expressão em Gênesis 4:1, ela é de qualquer modo uma expressão clara de esperança e alegria por causa da graça, da compaixão, da bondade e do perdão de Deus que foram dirigidos a ela. Um tom de alegria está presente nisso. Ela diz: "Com o auxílio do Senhor tive um filho homem." Fica claro também que a sua esperança fica caracterizada em seus próprios filhos. Ela os via como prova da bondade de Deus e lembrete da promessa de que sua semente seria um instrumento pela qual se daria a destruição do fim do tentador. De fato, Eva deu à luz Sete, depois de Caim ter despedaçado seu coração assassinando Abel. A palavra de Deus diz que ela o chamou de Sete, que quer dizer escolhido, dizendo assim: "Deus me concedeu um filho no lugar de Abel, visto que Caim o matou." A referência à semente escolhida realmente sugere que o coração de Eva tinha tomado posse da promessa oculta na maldição, e que ela cultivava a esperança imortal de que um dia sua própria semente cumpriria essa promessa. Será que Adão e Eva foram salvos? Acredito que sim. A graça de Deus é exemplificada de modo que ele fez roupas de pele e com ela vestiu Adão e Eva. Para que ele fizesse isso, alguns animais teriam de ser abatidos. Desse modo, o próprio sacrifício de sangue de todos os tempos foi feito pela mão de Deus em favor deles. Além disso, oculta na declaração de Deus de que a semente da mulher derrotaria a serpente, estava uma promessa de que seu pecado e todas as consequências dele seriam um dia derrotados. Por meio da perspectiva do Novo Testamento, ficamos sabendo que essa promessa incluía o envio do próprio Filho de Deus para desfazer o que o pecado de Adão tinha feito. Eles acreditaram naquela promessa até onde puderam entender. As Escrituras registram que Sete fundou uma linhagem de pessoas que temiam a Deus. Também a Sete nasceu um filho, ao qual deu o nome de Enos. Nessa época, começou-se a invocar o nome do Senhor, está escrito em Gênesis 4:26. De onde veio esse conhecimento do Senhor? Obviamente, veio de Adão e Eva, que tinham um conhecimento mais direto e ocular do que qualquer outra pessoa desde a queda. Essa semente piedosa, que perdura na fé de milhões até hoje, deve-se em grande parte a esse legado. Felizmente para Eva, isso provará ser ao final um legado infinitamente maior do que o seu pecado. Afinal de contas, o céu ficará lotado com a sua descendência redimida e uma grande celebração da obra da sua semente. Neste livro vamos aprender que Deus não esconde nada e nos ajuda a enxergar como elas eram. Eram mulheres realmente comuns. Nesse livro vamos enxergar os aspectos do nosso caráter também, personalidade, falhas, nossas dificuldades. Mesmo assim, sempre em busca de saber o que Deus queria com elas. Assim será na nossa vida também.